Salve, salve, senhoras e senhores! Com esse lançamento do filme do Batman que está acontecendo agora, eu tô fazendo alguns vídeos para comentar sobre o filme e sobre as HQs do Batman. Lembrando, o que eu vou comentar nesse vídeo, ele vai ter provavelmente spoilers do filme, porque como eu vou comentar cenas, eu vou comentar situações, isso daí pode entregar alguma coisa do filme. Então, minha sugestão, coloca um gostei já aqui para marcar no teu histórico desse filme, e você volta a assistir depois. Eu fiz um primeiro vídeo, que se você quiser, você pode assistir clicando aqui, onde eu falo as HQs que eu comecei a ler o Batman. Esse vídeo agora eu vou comentar sobre algumas HQs que basearam o filme que está sendo lançado agora. Não tem mais essa de uma HQ servir como base como o filme do Batman. Isso daí a gente já tem desde a época do Nolan. Por exemplo, pegando o filme do Cavaleiro das Trevas Ressurge, que no caso é o terceiro filme da trilogia do Nolan, a base daquele filme, por ter o inimigo Bane, é o clássico A Queda do Morcego. Que tem a cena clássica do Bane quebrando a costela do Batman e tudo mais. Então isso daqui é a revista básica. Mas isso até um ponto, porque a partir do momento que detonam as pontas e isolam Gotham, aquilo ali virou terra de ninguém. Então não é uma única HQ, e sim várias HQs que você tem como base para montar o filme. Não foi diferente desse filme do Matt Reeves. Nesse filme do Matt Reeves, eu consegui identificar mais ou menos umas 8 histórias em quadrinhos que serviram como base como filme. Essas histórias em quadrinho, elas servem para diversas formas de influenciar o filme. Seja em uma relação, seja em um detalhe, seja em uma forma de uma pista que você revela, que pode ser engenhosa numa história em quadrinho, ele pegou aquela revelação e colocou para usar no filme, uma relação. Então são essas as formas que eu vou comentar aqui de HQs que influenciaram o filme. Ao contrário dos filmes anteriores, ou os filmes da Liga da Justiça, esse filme do Batman, eu acho que é um dos primeiros filmes, se não for o primeiro, que está entregando a fase do Batman que eu mais gosto. Aquela fase do Batman aí no final dos anos 70, começo dos anos 80, onde era o Batman detetive, não era o Batman porradeiro. Claro que tem as brigas, claro que tem tudo isso, mas ele tem muito mais essa fama, o que trouxe para ele a fama de o maior detetive do mundo. Então isso é muito abordado nas histórias em quadrinhos. É um Batman inteligente, é um Batman... Mais uma vez, ele vai pra briga, ele vai pro embate físico, mas toda a parte ali de decifrar um enigma, decifrar uma charada, trabalhar como um detetive, isso tá muito no filme. E isso daí eu acho muito legal. Da onde que vem isso? Como eu disse, das HQs ali dos anos 80. Então, por exemplo, se alguém quiser ler, tiver interesse, tem as HQs que estão sendo publicadas hoje na saga do Batman, elas focam exatamente esse período que eu estou comentando com vocês. Que eu acho que eu gosto muito, cara. Eu estou comprando tudo de volta essas HQs, porque elas são bem bacanas, elas têm uma história muito boa do Batman, que além de ser uma história boa, para mim tem a parte nostálgica, que foi nessa época que comecei a ler as revistas de linha do Batman, que são muito bacanas, são bem legais. E é história de detetive. Aqui tem, assim, decifrar crime, coisas nessa linha que são bem bacanas. E isso está muito presente no filme. Outra HQ que influenciou muito esse filme, aqui muito na parte visual, na parte de relacionamento com no visual do Alfred, o relacionamento com o Alfred, a história que traz o Thomas Wayne concorrendo para prefeito, todos esses detalhes, ela tem base nessa história aqui, que é o Batman da Terra 1. Essa história, ela não faz parte da cronologia oficial do Batman. Ela é como se fosse um universo paralelo, que foca no Batman de início de carreira, que também é abordado no filme. Então aqui, nessa situação da história, você vai ver um Batman que está usando os aparatos dele, mas ele não sabe como funciona direito aqueles aparatos. Então ele vai usar um aparato, falha, ele tem vários problemas no filme com isso, que veio dessas HQs. Quando o Batman usa o seu wingsuit pela primeira vez, ele dá um problema e ele acaba caindo, fica jogado no meio da calçada lá porque não deu muito certo utilizando. É a mesma coisa quando o Batman vai utilizar o gancho com uma espécie de tirolesa pela primeira vez. Tá tudo errado, entendeu? Então ele se ferra nessas histórias, que representa o começo de carreira, entendeu? Então é bem abordado isso daqui nessas histórias do Batman da Terra 1. E isso aí tá muito presente no filme. Aqui um clássico que quase praticamente toda adaptação para o cinema você tem uma referência. Batman Dia das Bruxas. Eu não sou muito fã não é que eu não sou muito fã. Essa história, quando eu li a primeira vez, eu achei ela bem legal. Putz, eu gostei bastante. Mas parece que ela envelheceu mal. À medida que eu vou lendo, que eu já li ela, sei lá, eu li uma vez ela a cada 5 anos, parece que ela fica ruim. Então sabe aquela história que envelhece mal? Essa daqui é um exemplo de história que não
Hoje, assim, eu não gosto tanto. É uma história boa, mas não é, assim, top 10 pra mim do Batman, nem de longe. Mas o que é bacana nela? A estrutura das famílias, a estrutura da máfia de Gotham, isso daqui é um tratado relacionado a essa estrutura. Então, quando ele começa a falar dos Falcone, começa a nomear essas famílias e qual é a influência que eles têm em Gotham, cara, Dia das Bruxas, quadrinho a ser lido. Além disso, se você reparar, no começo do filme, o filme começa no dia 31 de outubro, ele já fala isso nas primeiras linhas do filme, e uma coisa que é engraçada, que fica bem marcante, por várias vezes o filme fala, eu acredito em Gotham, eu acredito em alguma coisa, e isso é uma frase constante dessa HQ. Outro clássico que influencia bastante os filmes do Batman, Batman 1 do Frank Miller. Então, essa história, quando teve o reboot no universo DC, a partir de Crise, uma nova história, uma nova origem do Batman foi criada. E essa daqui é a base dessa origem. Então tudo sai a partir dessa HQ. Ali é como se fosse um reset no Batman. Já tiveram vários, né? Mas esse daqui foi um reset marcante, onde aqui começa a história do Batman, é considerado que começa a história do Batman. E o que saiu dessa HQ? O relacionamento com o Gordon. Então, no Batman 1 foi da onde surgiu o relacionamento com o Gordon. Então é aquela um começando a ganhar a confiança do outro, um dando margem pro outro para ajudar a resolver casos. O Gordon não era comissário aqui nessa fase ainda, mas ele dentro da polícia dando liberdade pro Batman ajudar ele resolver os crimes. Então foi daqui que surgiu essa relação que tá muito presente no filme. E vamos falar, né, cara? Putz, os dois caras funcionam muito bem, cara. O Jeffrey Wright, se eu não me engano, é o nome do ator que interpreta o Gordon no filme. Cara, como ele funcionou, cara. Então o Gordon, assim, ó, maravilha. Quando eu fizer o vídeo sobre o filme, eu vou ter que comentar isso novamente, cara, porque funcionou. Essas 4 primeiras edições que eu comentei foram as que estão mais evidentes no filme. As outras que eu vou comentar a partir de agora estão lá, mas não é nada assim gritante. A primeira que eu vou comentar surgiu bastante, o nome dela foi bem ventilado depois do DC Fandom que teve alguns anos atrás. Que no caso é o Batman Ego. O Batman Ego é uma história muito legal, ela é muito boa. O Darwin Cook, que foi o autor dessa história, ele pega um conflito entre o Bruce Wayne e o Batman. E ele desenvolve isso, tem vários fatores que tem ali na história, e ele desenvolve esse conflito. Por que o Batman age daquele jeito, por que o Bruce Wayne está assim, por que ele toma determinadas ações. E isso daqui vem dessa HQ aqui. Não tem nada explícito no filme falando disso, mas você vê isso muito por vezes no comportamento do Bruce Wayne, você sente aquele conflito, você vê coisas nesse sentido. Da forma que o Matt Reeves falou dela no fandom, eu achei que ela tem uma influência muito maior no filme. Mas não teve tanta, mas mesmo assim você consegue sentir a presença dela lá. Outra HQ, não só uma HQ, mas um arco que serviu de base para o filme do Batman, foi o arco do Tom King na revista de linha do Batman. Então, desde o começo, quando ele começou a escrever, logo que acabou o 952 e começou o Rebirth, e que o Tom King assumiu a linha do Batman, ele começou a traçar uma relação entre o Batman e a Selina, que foi muito legal, uma relação de cumplicidade entre os dois. E isso daí você reflete no filme, porque, cara, eu vou te ser bem sincero, uma das melhores relações que eu vi ali entre os dois foi no filme. Arrisco dizer que melhor que até que o do Cavaleiro das Trevas Ressurge, que teve do terceiro filme do Nolan, porque parece que não existe dependência entre os dois conseguem ter vida própria, você consegue fazer um filme, você consegue fazer um filme com a Mulher Gato, de tão interessante que é o personagem que o Matt Reeves construiu para colocar no filme. E eu acho que boa parte da inspiração dessa independência, dela, de tornar ela efetivamente uma protagonista no filme, veio dessas histórias, desse arco do Tom King. Eu não leio as revistas de linha da Mulher Gato, então pode ser que possa ter alguma coisa a mais ali nessas outras histórias, mas em termos de relação, eu acho que a do filme foi... Olha aqui. Outra coisa com relação aqui à Mulher Gato, a aparência dela saiu daqui, tá? Ela é escrita e escarrada a Mulher Gato que o Frank Miller construiu aqui no Batman 1. Idêntica. Agora que eu tava falando que eu falei assim, pô, é verdade. Não, o espírito da relação tá no arco do Tom King, mas a aparência, Batman 1, Mulher Gato é daqui.
Mais uma HQ que chamou a atenção no filme foi o momento em que teve o mistério da rata alada, que tem uma situação no filme que acontece que eles chegam nisso. No momento que ele falou isso, eu falei assim, eu já sei qual é a resposta. E foi tiro certeiro. Então isso daqui, essa questão dessa referência, é bem possível que tenha vindo dessa revista aqui. Mais uma vez, tem nada a ver a história, é a referência. Aqui nessa história você tem 2 páginas falando da rata alada, e o que ela representa, o que ela faz, por que é daquele jeito. Então isso daí foi um momento engraçado. Na hora que eles falaram disso, eu falei assim, cara, é por aqui. E cravado, desenrolou o filme, a resposta do que eles precisavam estava onde eu falava pela história em quadrinhos, sabe assim, foi bem evidente. E por fim, a última referência que eu tenho ali de cabeça do filme foi a forma final do plano do Charada. Então, no final do plano do Charada, ele resolve estourar pontos estratégicos na cidade de forma que você consegue inundar Gotham. Gotham, para quem não sabe, é como se fosse ali a ilha de Manhattan, seria um equivalente. Então ela é toda circundada por água e você consegue, utilizando o que ele planejou, ele conseguir inundar a cidade. Isso daí veio daqui, do Batman Ano Zero. Essa história foi escrita pelo Scott Snyder e ela faz parte do arco dos Novos 52. Os Novos 52 não são muito bons não, tá? Não é nada assim de outro mundo aquele arco de história que teve do Scott Snyder. Mas tem alguma coisa ou outra que é ok, mas a ideia de explodir e conseguir inundar Gotham, Batman Ano Zero. É uma história que tem o Charada como inimigo, no meio da história mais ou menos, ele faz exatamente isso. Ele consegue explodir pontos estratégicos, ele consegue destruir pontos estratégicos e a cidade acaba sendo inundada. Como eu disse, eu assisti esse filme ontem e tudo que eu fiz agora foi de cabeça. Pode ter alguma outra história ali que tenha referência, mas estou colocando assim o que vem de cabeça, de bate pronto, para indicar as referências e histórias que são bacanas para ser lidas. Dessas histórias, o que eu indico assim de forma mais enfática, vamos falar dessa forma? Vale a pena conferir o ano 1. O ano 1 é bem legal, sabe assim, é o começo de tudo, é uma história assim que você não precisa de nenhum background, você não precisa saber de nada antes para conhecer essa história. Vale a pena dar uma olhada. Batman Dia das Bruxas, como eu disse, apesar de uma história que não envelheceu muito bem, ela navega por toda a galeria de vilão do Batman. E isso daí é bem bacana, sabe? Você vai ver os vilões assim obscuros que você tem pouco contato, aqui eles são abordados. Então vale a pena ver qual é. A outra história que também acho que vale a pena dar uma olhada, apesar dela não ser tão presente quanto eu achei que era, no caso é Batman Ego. Então, o conflito que existe entre o Batman e o Bruce Wayne, na cabeça do Bruce Wayne, é uma coisa bem legal. É bem desenvolvido, uma história assim que é interessante. Vale muito a pena ler essa história. E por fim, isso daqui é um xodózinho meu, tá? Isso daqui você não vai achar em nenhuma lista das mais. Porque, realmente, se você for comparar com os outros clássicos que existem por Batman, ela não chega nesse nível. Mas eu gosto bastante, cara. Eu gosto do Batman Xamã. Eu gosto dos arcos que tinha do conto do Batman. Então tem Xamã, gótico, acossado. Nossa, tem faces, asas. Nossa, tem várias histórias assim que são bem legais, que vale a pena ler. Veneno, cara. Puta, que delícia. Preciso ler Veneno de volta. Várias histórias que são fantásticas. Vale a pena dar uma olhada. E essas revistas elas foram relançadas há pouco tempo. Então é capaz de você achar fácil. Daí você me pergunta, acho aonde? Tata vai dar uma dica. Vou colocar aqui no link da descrição o endereço da Ichiban Comic Shop. É uma comic shop de Curitiba que ela entrega pelo Brasil inteiro. Mas principalmente se você estiver em Curitiba, estiver passeando por Curitiba, for da região, dá uma passada lá. Vai lá, converse com o Chico, converse com a Miti, vai tomar um café do lado ali, que tem uma lojinha de café, e fala assim, ó, Chicão, quero todas essas revistas aqui, eu quero essas revistas aqui para ler sobre o Batman. Eles vão dar os pulos deles lá, eles vão conseguir. Porque pode ser que uma ou outra esteja esgotada, mas eles têm os meios ali para conseguir essas histórias. E, cara, vale muito a pena. Além de você bater um papo ali e ver um monte de coisa diferente relacionada à história em quadrinho. Então, lá é um ponto bem bacana para você conversar sobre história em quadrinho, falar sobre história em quadrinho e conseguir as revistas para ler sobre o que aconteceu no filme do Batman. Gente, muito obrigado pela atenção. Beijo a todos, se cuidem e logo eu volto com mais vídeos falando sobre o filme em si. Tchau!